lista de exercícios. Pronto. Aí, nesse código, esse código está ok, executa, está organizado, mas ele pode ser ainda melhorado. E aí, para melhorar ele, a gente tem que lembrar que a linguagem C é uma linguagem obscura em relação a outras linguagens. Isso quer dizer que você pode escrever códigos em C que serão difíceis até para você mesmo entender o que é que esse programa faz, dependendo da forma como você escreveu. E é uma coisa tão absurda o obscurantismo que você pode botar num código C, que eu não sei se tem ainda, mas antigamente havia até competições de ofuscação de código em C. Uma competição para ver quem fazia o código, o código mais obscuro possível, além da própria linguagem ser meio obscura. Então, qual era o objetivo, né, quando se fala em ofuscação de código? O objetivo é dificultar o trabalho de quem vai fazer o que a gente chama de disassembling. Quando a gente um grupo de pessoas, né, que trabalham com a linguagem C, são pessoas que fazem código de baixo nível e também que trabalham com a parte de segurança, né, de hacking e de cracking. E uma das coisas que as pessoas fazem em cracking é pegar o executável e desassemblar ele. Desassemblar quer dizer pegar do executável e transformar em assembly, posteriormente do assembly transformar em C. E aí, se o código que gerou aquele executável, ele foi ofuscado, ou seja, ele foi escrito de uma maneira obscura e depois passou ainda por um programa que a gente chama de ofuscador, quando você faz o desassembling dele, fica muito difícil de entender. Então, assembly é o nome, a Aleph está perguntando o que é assembly. Assembly, com Y no fim, é uma linguagem de programação de baixo nível, né? Entre a linguagem C e o executável, só existe o assembly no meio do caminho, né? E aí, as pessoas que fazem esses códigos na área de segurança e querem impedir que alguém faça o disassembly, elas têm o objetivo de fazer o código já bem obscuro. Mas aqui, o nosso interesse não é fazer código obscuro, é fazer um código que quando você pegar nele daqui a uma semana, você entenda o que está escrito. E aí tem uma coisa nesse código aqui que me chamou a atenção, tá? Pode ser, alguém pode pensar que é um preciosismo da minha parte, mas não se engane. Depois que o programa começa a crescer e passa de milhares de linhas, um par de chaves vai fazer diferença na sua vida. Então, como esse código poderia ser melhorado? Uma coisa que a gente poderia melhorar nele aqui é colocar as chaves do else, delimitar o escopo do if. Aí alguém vai dizer, mas a ausência dessa chave não impediu que o código funcionasse. Ok, não impediu, mas o nosso objetivo aqui não é fazer programação go horse. É uma programação que você tem controle sobre o que está fazendo. Não fique esperando que o compilador acuse erro, né? E aí, uma das maneiras de organizar isso aqui é colocar as chaves onde pode ter chaves. Porque as chaves são nossos marcadores para a gente entender o que está sendo escrito. Então, colocando essa chave do else. Aí uma coisa que deve ficar clara aqui é que tanto para o if quanto para o else, se dentro do escopo do if ou do else tiver apenas uma instrução, não é obrigatório o uso de chaves. Foi por isso que esse código aqui, ele funcionou sem ter essa chave do else, porque dentro do else só tem uma instrução, que era o if. Mas por uma questão de organização e de clareza no código, aí eu sugiro que vocês coloquem as chaves. Então, aqui é... Tá? Então, onde pode ter chaves, coloquem chaves e faça a indentação direitinho. Organizar. Essa é uma coisa. A outra coisa que eu quero mostrar é nesse outro código aqui, que é o código para calcular o IMC.
Então, nesse código, a gente já tem um, assim, esse código não funciona, tá? Então, deixa eu compartilhar a tela aqui do a tela onde tem o terminal, para mostrar para vocês. Então, para compilar aquele código, posso fazer G mais GCC, programa 5.c, só programa 5. A gente vai apontar vários problemas, tá? Então, ele está dizendo que a variável IMC foi redefinida na linha 15. Aí ele fala de novo que essa variável IMC já tinha sido definida. E ele está dizendo também que tem um uso incorreto da multiplicação, que é que a pessoa que fez o código, ela tentou fazer a potenciação em C como se fosse a potenciação lá em Python. Provavelmente essa pessoa não prestou atenção no vídeo quando eu falei que, na aula passada, que fizesse a multiplicação, quer dizer, a potência elevada ao quadrado, multiplicando o número duas vezes por ele mesmo, né? Fazendo, no caso aqui seria altura vezes altura, para dar altura ao quadrado, porque a gente não tinha visto ainda como é que faz a potenciação. Então vamos corrigir esses problemas naquele código. Então, outra coisa que eu chamo a atenção aqui é que não há necessidade desse include stdlib. Ele não tem necessidade, então vou apagar. Aí aqui, altura, peso, scanf, ok, scanf, e MC, ó, observa, o MC foi dividido, por que que o MC foi entendido que ele tinha sido declarado duas vezes? Porque tinha esse float aqui, ó, não precisava. E aí, quando a gente faz peso dividido por altura, asterisco, asterisco, isso vai dar um erro, né? Porque o asterisco é um operador binário que espera que dos dois lados dele tenham números. E aqui no lado direito desse primeiro asterisco tem outro asterisco. Aí isso vai provocar um erro. Então, para elevar ao quadrado, a gente faz altura vezes altura, enquanto não sabe como é que faz, né? Isso é um problema. Aí aqui tem mais dois problemas. Esse código. Alguém poderia digitar aí na caixa de texto quais seriam os problemas para a gente ver? Qual problema vocês acham que tem nesse código ainda? Eu vejo dois. Falta o return zero, isso. E tem uma pessoa dizendo que tem um problema no scanf. Qual o problema do scanf? Mais algum? Eu estou vendo ainda que tem mais um problema. E eu acho que não é scanf, não. Vamos lá, gente. 28 pessoas nessa sala. Vamos lá? Pode ser o int main. É, Sara, muito bem. Float no main. Isso aí, Ingrid. Aqui no main tem que ser int. Isso aí. Então vamos ver se esse código compila. Para compilar. GCC programa 5.c, menos O programa 5. Ok, compilou, não deu nenhuma mensagem de erro. Ponto barra programa 5. Não, tá vendo? Tá vendo onde é que está onde é que está a dificuldade da linguagem C? É que a linguagem C parte do pressuposto que você sabe o que você está fazendo. E aí, um usuário executando esse programa, o que é que ele ia pensar aqui? Ele não ia saber o que está acontecendo. O que acontece é que ele está pegando o scanf sem ter pedido para o usuário digitar os valores. Então, vamos lá, de novo no código. Foi, eu acho que o que alguém tinha falado. Então, a gente tem que pedir aqui, ó, printf,
Se eu não me engano, tem uma forma de imprimir mensagem também que é com. Putz, mas não sei qual é a. PUTS. Não sei qual é a lib que dá include. Então, para fazer assim mesmo. printf. Digite a altura. F, altura. printf. N. N, digite o peso. Pega o peso. Agora vamos compilar. Compilou, executa, digita a altura. 1,8. Digita o peso. 75. 23,14. Então, e ainda tem a pessoa que fez esse código, ela também não leu completamente como é que se diz, a instrução sobre o que deveria ser feito, porque lá a gente tinha que pegar esse valor do IMC, fazer um if-else e dizer se a pessoa estava acima do peso, estava com peso normal ou não, né? Então, tinha uma série de coisas que deveria ser feita ainda. É o math.h, a gente poder usar all para fazer a potência, né? Então, aqui vai ser POW, altura ao quadrado. Esse parênteses pode sair, porque o resultado do povo vai ser um número. Então, para elevar ao quadrado, a gente faz o número, base. Então, aqui POW é base e expoente. Então, vamos lá. Tem uma pessoa falando uma coisa aqui. Vocês não estão vendo a tela? Então, vou fazer de novo. Peraí, stop. Tá vendo a tela agora do código? Pronto. Então, só repetindo aqui, eu dei um include nesse math.h para poder usar a altura. Quer dizer, para poder usar a potência aqui, que é esse POW, que é uma função que recebe base e expoente para calcular a potência elevada ao quadrado. Aí aqui no lugar da potência eu poderia usar qualquer valor que você quiser, né? No caso a gente está elevando ao quadrado, eu vou colocar 2. E aí é importante você colocar esse valor aqui como um float, né? Colocando ponto zero. E aí vamos voltar lá no código, quer dizer, no terminal. Compila, ele está reclamando aqui, ó. Undefined reference to poll, LD na função main. Mas não é math.h? É poll ou é power? Deixa eu só checar aqui. E o include é math.h, não tá errado não. Vamos aqui. Erro.
referência indefinida. Apagar o outro programa 5 que estava aqui. Não foi criado. GCC, programa 5.c-o, programa 5. Isso ontem. Separado aqui. Pode ser o seguinte também. Ele espera altura, peso, que ele espera double, será? Deixa eu colocar aqui. Pode ser isso. Daí, aqui eu tenho que mudar para G, para ele receber double. E aqui, G. Agora piorou. Mas só que observe que são warnings. Espera, float. Eu também está double. É porque eu estou mexendo aqui em paralelo com o código. Peraí, eu vou mostrar as duas telas para vocês verem o que eu estou fazendo. Espera só um pouquinho. Vou mostrar as duas telas. Estão vendo o código e o terminal? Ao mesmo tempo? Então, ok. Tá. Então, aqui o include para o math.h. Double. Eu mudei aqui para double, mas ele reclamou porque eu usei G aqui. Isso é long float também, acho. Estranho ele não aceitar esse poll aqui. Include math.h. Porque o math.h é justamente onde está o poll. Se a gente for aqui na referência, procurar POW, da linguagem C, aí você vai ver, ó, ele recebe um double na base, um double no expoente e retorna um double. E o include que você faz é o include math.h. E dá esse erro aqui, ó, porque tem um include math.h, double, double, altura, 2.0. Então, deixa eu, só para uma questão de debugging, deixa eu fazer o seguinte. Potência 2, double, 2, igual, separar isso aqui. O problema que está ocorrendo, a gente pode ver também que é um problema de linkagem, não é um problema de compilação. É tanto que aí eu já posso mostrar para vocês uma coisa que é que você pode gerar o código binário do programa sem ele ser executável. Fazendo o "-c" aqui, ele vai apenas compilar. Então isso aqui vai ser um ponto .o. Aí observe que para compilar, ele compila, ele gera o programa .o, programa 5.o. Mas aí na hora de linkar, ele não está linkando. É como se ele não estivesse achando onde é que está a biblioteca
para esse math.h. Isso é um problema de, como é que diz? É um problema da minha instalação do C++. Eu poderia até tentar aqui fazer um get install GCC disponíveis aqui. GCC 5. Isso claramente é um problema de linkagem. Os locais onde estão as bibliotecas que ele precisa provavelmente não estão no caminho que ele espera, ou então não estão instaladas, né? Porque compila, mas não linka, né? Compila, mas não liga o programa binário, o binário desse programa com as bibliotecas. Eu estou instalando outra versão do GCC para ver se dá certo. Pronto, vamos ver aqui. GCC 5. Programas 5. Define reference tuple. E é claramente um problema de biblioteca. Que droga. Eu poderia procurar saber onde é que está o meu SR locally math find SR. Onde é que está esse math.h? Enfim, eu vou ter que consertar a minha instalação do C aqui para poder fazer isso. Mas a forma de fazer a potência elevada ao quadrado é usando esse pole aqui também para ver se ele faz, que é a raiz quadrada. Double raiz igual SQRT 4, por exemplo. Lado da raiz aí também indício de problema na instalação. Não só desse pole. Ah, ou então não chegou nem lá, né? Vamos ver aqui. Então, para comentar um bloco, barra asterisco. Ele acha a raiz, mas não acha a potência. Coisa muito estranha isso. E a gente tá vendo aqui na documentação que tá correto o uso. Porque, ó, cabeçalho f.h e aqui tá edit, programa 2. Fiz isso ontem, tá funcionando. Eu testei a raiz e a potência. Aqui ele funcionou, só lá que não tá funcionando. Então, o que é que tem de diferente nesses códigos? GCC. A única coisa diferente é que eu usei aqui um inteiro ao invés de um
e um double, mas não deveria ser isso, não. Você coloca aqui altura int, é uma coisa muito estranha aqui no meu código, porque esse código é exatamente igual. Cadê? Tá usando a potência aqui e tá dando certo. Aí lá não tá dando. Isso é o problema da minha instalação. Então, o que eu queria passar para vocês era isso aqui, ó. Raiz quadrada, você calcula com SQRT e potência com POW. Agora, vamos às dúvidas de vocês nas implementações. Então, alguém que teve problema em alguma implementação. Ah, tem o menos LM aqui. Sim, eu também, eu botei aqui esse código. Mas esse menos LM não deveria ser obrigatório, né? Porque o mesmo código eu consegui executar aqui. Quer dizer, um código com a mesma instrução, sem ter esse LM. Esse LM é para linkar com a biblioteca Math. E aqui deixa eu só compartilhar a tela com você de novo. Mesmo colocando esse LM, aquele código não está funcionando. Ó, ó, botei aqui o LM, menos LM, e não está funcionando. Tem algum bug ali que eu não estou sabendo o que é. Tá, vamos lá agora. Quem teve dificuldade, por favor, se pronuncia aí. Se quiser, pode compartilhar a tela do código para a gente olhar juntos. Porque a aula de hoje não é para passar assunto novo, né? É mais para ver como é que tá as implementações. Porque hoje eu vou passar mais exercício. Então, se ninguém quiser falar nada, eu vou pedir para alguém mostrar o código aí. Esse if é o mesmo que o elif do Python? Não é a mesma coisa não. O else e o elif não são a mesma coisa não, porque o else é só o else da linguagem C é se não. Se for, aí você faz if tal coisa. Se não, essa outra coisa. No elif no elif do Python tem outra condição. Eu entendi. Mas se no seu caso está dizendo else seguido de if, se for else seguido de if, equivale a um elif do Python. Mas só que no C tem um else sozinho, sem ter nenhuma condição. A condição é não ter entrado no if anterior. É obrigatório o void no int main? Não é obrigatório não. Na verdade, a gente usa outros valores que eu vou falar para vocês depois. Que é outros valores que a gente pode colocar ali no argumento da função principal. Então, por favor, vamos ver. Lucas Chaves Salustiano, você implementou o exercício, o programa 1 da lista 1, aquele que é para calcular o produto de três números inteiros? Não, Professor, eu descobri como faz. O que é que estava dando de errado? é o quê? Diga aí. Na hora de compilar, no final você tem que colocar um último argumento, que é o tracinho LM, para que ele consiga linkar com a biblioteca. Sim, mas isso a gente acabou de mostrar, eu acabei de mostrar aqui que eu botei esse LM e ele não, nesse programa 5 aqui, ele não conseguiu linkar. Ah, mas foi a posição. Eu fiz isso agora e compilou realmente com esse menos LM, mas eu estava fazendo isso sem LM e estava rodando.
É isso que eu achei estranho. Num programa ele executou sem o LM e no outro ele não executou. Mas realmente colocando menos LM no fim ele executa, que é para linkar com a biblioteca de matemática. Obrigado. Lucas Chaves, você fez algum exercício? Mas não fez porque não conseguiu ou nem tentou? Ok. Killian, você fez? Tem algo que você queira, a nossa opinião sobre o código ou tá tranquilo? Killian. Gente, vocês têm que interagir comigo, porque essa aula para hoje é para discutir as soluções. Então, se vocês não fazem os exercícios, essa aula de hoje não tem motivo para existir, né? Peraí, tem muitas mensagens agora aparecendo. É, peraí, bagunçou tudo aqui. Só que tem uma forma de calcular o maior e menor. Como assim? Só que tem uma forma de calcular o maior e menor. Você quer compartilhar a tela aí do código, Kylian, para a gente ver? Compartilha a tela, rapaz, para a gente olhar. Ah, sim, usando função max-min, né? Ah, mas a gente a pessoa diz max-min do Python, mas se a gente não tiver no Python, o objetivo é a gente exercitar o if e o else agora. Se existe max-min, aí isso aí é uma coisa para continuação. Agora a gente vai exercitar if e else. Não tem bool na linguagem C, não tem booleano. Perguntar mais alguma pessoa aqui. Maria, você fez, Maria Silva, algum dos exercícios? Fez tudo? Você quer compartilhar a sua tela de algum exercício para a gente olhar? Só para a gente dar uma olhada como é que ficou? Maria, compartilha, por favor. O botão de compartilhar é no canto inferior direito, onde tem apresentar agora. Tá dando para enxergar? Ainda não apareceu, não. Não estou vendo. O pessoal tá vendo. Deixa eu ver o que é que tá faltando aqui. Engraçado. Eu não estou vendo. Estou vendo a sua tela, mas não estou vendo a tela da apresentação. Ah, Tá pronto. acontecendo. Eu selecionei aqui na lista de pessoas. Agora eu estou vendo. Pode Ok. seguir. Eu fiz os três. Tem algum específico que queira que eu mostre? Fiz os quatro, no caso. Vamos ver um de cada vez. Deixa eu ver por isso aqui. Esse aqui é o Também. primeiro, do Uhum. produto. 2, printf. Qual é o problema aqui? Assim, não é um problema que vai impedir o seu programa executar, mas é uma questão de seguir as recomendações. Está faltando Ok. uma coisinha nesse código. O return zero. Isso, coloca aí. Pronto.
Agora vamos para o próximo, o 2. Aqui, acho que faltou a mesma coisa lá embaixo. Mas Uhum. aqui, a forma que eu fiz os ifs aqui ficou um pouco mais confusa do que o que foi mostrado antes, porque eu fui comparando 2 a 2 ao invés de comparar os três. Uhum. Não tem problema não. Aí a lógica você usa a que você achar mais adequada. A lógica foi essa daqui. Pode Já descer. faltou o return F aqui também, É. o return 0. Isso. Ok. Aí para o próximo. A mesma coisa. Uhum. Tá. E acho que aqui também faltou isso. Pronto. Tá. Ok. Ah, você já tem usado o POW ali, né? Eu fui fazendo junto com o senhor e aí deu aquele mesmo problema. Aí eu pus o menos LM no fim e compilou. Ok. Pronto. Essa biblioteca Math, ela é estranha, né? Porque precisa dar essa diretiva de linkagem, né? E ela é diferente das outras. Mas em alguns compiladores, em alguns casos, funciona sem isso, né? Mas ok. Obrigado por mostrar o código, Maria. Pode parar a exibição. Alguém perguntou aqui deixa eu ver, por que se atribui zero às variáveis assim que inicia. É só para uma questão de organização, porque, deixa eu abrir um código aqui para a gente ver. Porque quando você declara uma variável, essa variável, você aloca memória para ela e ela vai conter, deixa eu abrir aqui, gedit exemplo 1.c. Se eu fizer include stdio.h int main void. E se aqui eu fizer assim, ó, int var1 e não atribui valor e imprimir, o conteúdo dessa variável var1 vai ser algum resquício que estava naquela posição de memória que foi alocado para essa variável. Se eu fizer gcc exemplo 1 menos o exemplo 1 e executar isso, estou botando uma coisa como se fosse vazia aqui, mas não, na verdade faltou o barra N, né? Para dar o espaço. Zero ali. Mas não quer dizer que sempre você vai ter a sorte do valor que está aqui em val1 ser zero. Você tem que atribuir um valor, a gente coloca zero, né? Mas você tem que colocar um valor para você saber, depois de várias linhas de código, qual era o valor inicial que aquela variável tinha antes de se atribuir qualquer valor a ela. Não quer dizer que toda vez que você executar vai ter zero nela aqui, não. Por acaso está acontecendo isso aqui. Aí sobre o void aqui. Aqui os argumentos da função principal, a gente muitas vezes coloca assim, ó, índice char, asterisco, argv. Porque esse argc e esse argv são variáveis usadas para você pegar argumentos da linha de comando. Né? Observe quando a gente, por exemplo, esse gcc aqui é um programa, né? Que a gente compilou e gerou executável. E ele tem dois argumentos, exemplo 1.c, exemplo 2, exemplo 1. Na verdade, tem três argumentos, exemplo 1.c, menos o e exemplo 1. E como é que o programa pega esses valores e coloca dentro do executável? É por meio do argc e do argv. O argc é a quantidade de argumentos que foi dado na linha de comando. A gente pode fazer assim, print f barra n, quantidade de argumentos. Porcentagem D.
Quando você coloca aqui argc, ele vai digitar a quantidade de argumentos que você digitar na linha de comando. Ponto barra, exemplo 1, 10, 15, 20. 3 argumentos. Mas provavelmente ele vai ter 4, porque um deles é o nome do programa. Entendeu? Quantidade de argumentos, 4. Esses 3 aqui, né? 10, 15 e 20. E mais um que é o nome do programa. O primeiro argumento é o nome do programa, que no caso aqui é exemplo 1. E o argv são strings, né? Na verdade, são cadeias de caracteres que você guarda os valores que foram entrados, né? Que foram dados como entrada no executável. Eu não vou falar do argv agora porque a gente ainda não estudou char, né? Não estudou cadeias de caracteres. É só para vocês ficarem sabendo. Por que que o main tem que ser int? Na verdade, é uma padronização, né? A gente pode colocar também void e não retornar nada. E não ter return na função. Mas por padrão a gente usa int. Quando uma função não retorna argumento, a gente chama ela de void. Uma função vazia. Deixa eu mostrar aqui, ó. Apresentar. Na verdade, assim, na linguagem C, poucas coisas você pode dizer assim, tem que ser. Na verdade, ele é bem livre, né? Ó, como é que tá o código agora? Eu botei aqui void e tirei o retorno da função. E quando a gente executa, ela executa do mesmo jeito. Compila, executa. Mas geralmente se diz para usar int aqui e return 0. Essa também é uma maneira de você checar se a função foi executada adequadamente depois. Os programas executando. Deixa eu ver. Uma coisa também que eu posso começar a falar com vocês é sobre o uso de debug, né? Então, se você tiver 3 variáveis, digamos, ABC, é A igual a 5, é só um exemplo, tá? Esse é só uma coisa inventada agora. C igual a 6, int B igual a mais B mais C, int F, B, aqui era para você fazer a subtração e você fez uma soma, aí você tem que debugar esse código. Então, primeiro você tem que compilar o código para modo debug, né? Então, tem que colocar a variável aqui, o argumento "-g", para ele compilar em modo debug. Aí você vai usar o gdb e dar como entrada o programa exemplo 1, para o gdb. Aí, aqui dentro do gdb, você tem acesso ao código, tá? Aqui eu estou executando o exemplo 1 dentro do gdb. E aí eu posso dar breakpoints, que é lugares onde eu quero que esse programa pare de executar, né? Então, por exemplo, eu posso dar um break na linha 8. E é mesmo, break. Break, exemplo 1.6. Agora quando eu fizer run, ele vai executar até a linha 8 só. Aí vai parar naquela linha 8. Aí na linha 8, eu posso examinar o conteúdo que havia lá naquele momento. Então, estou na linha 8, vai ser exatamente no ponto que A vai ser igual a 5. Inicialmente, se eu fizer print A, tem um lixo, tá vendo? Em A, menos 8.992. Aí, quando eu for next, para a próxima linha, e fizer print A de novo, agora A tem 5. Se eu fizer print B, B vai ter um lixo, 32.767. Por que tem um lixo? Porque a gente não inicializou a variável antes, assim que assim declarou ela. A gente só iniciou ela depois. Aí quando eu atribuir B igual a 5, aí agora B vai ter 5. C tem um lixo, esse lixo é 0, por enquanto. Aí quando eu fizer next,
aí vai para o próximo. Aí C, agora tem 6. D, tem 0. Aí next, para a próxima linha, que é aqui do lado. Esse número aqui é a linha, o número da linha 13. Agora, quando eu dou o print de D, ele tem o valor 16, que é o resultado da soma de A mais B mais C. Aí next, vai para o retorno 0, next, para a chave, next, saiu do programa. Então, esse C tem null. Null tem, mas é quando a gente está trabalhando com ponteiro, ou com a referência à memória. A gente vai ver isso depois. Aí, esse GDB é o que está por trás dos debugs das IDEs que as pessoas usam. Então, quando você usa Eclipse, quando você usa outras IDEs, por trás o que está sendo usado é um GDB. Aqui é uma maneira de usar o GDB de uma maneira mais, como é que eu diria? Sei lá, casca grossa, né? Mais hardcore. Mas é legal entender também como é que usa o GDB para debugar o código. Porque é uma das formas de você ir linha a linha, né? Você checar se o seu código está funcionando linha a linha. Verificar que valor a variável deveria possuir, que valor ela possui. Aí vai para a próxima linha. Aí verifica, essa variável deveria ter tal valor. Aí imprime ela e verifica se o valor é o que realmente você esperava. E assim você vai linha a linha checando se o seu código está correto. Não fica dependente apenas de executar e ver o resultado, né? Faz uma execução passo a passo. Deixa eu mostrar agora os próximos passos aqui. Então, eu tenho uma nova lista de exercício, que é a lista 2, que vocês vão fazer até a próxima semana, para a próxima aula. Que nessa lista também é para usar os conceitos que a gente viu até agora, de if, else, etc. E ela tem 7 questões. A primeira questão é para escrever um programa que recebe como entrada os coeficientes de uma equação de segundo grau, verifica quantas raízes reais a equação tem e as calcula caso exista. Então, observação, include f.h e -lm para compilar, né? Include h -lm para compilar. Suponha que uma empresa se dá esse aqui fala do aumento de salário, como é que calcula. Isso aqui é para dizer quais meses do ano tem 31 dias ou menos. Um programa que recebe um inteiro de 5 dígitos, como esse número aqui, ó, 42.139. E divide ele nos dígitos, né? Vai ficar 4, 2, 1, 3, 9. Esse aqui é para calcular o salário semanal de um funcionário, com as regras que estão sendo definidas aqui. Um programa que realiza arredondamentos de números, né? Se o número tiver, depois já vem um número maior ou igual a 0,5, ele é arredondado por inteiro imediatamente superior. Caso contrário, é arredondado para o inteiro imediatamente inferior. E um programa que recebe 3 números, verifica se esses números podem ser lados de um triângulo, e depois verifica se é um triângulo escaleno, isósceles, equilátero, vou botar aqui retângulo também. Retângulo. Tem como verificar isso só com os lados? Acho que não, melhor não. Vou ver se ele atender ao teorema de Pitágoras, né? Aí, dá para checar. Mas isso é bom? Dá para checar. O equilátero. E aí a condição de existência do triângulo é se a soma de cada dois lados é maior do que maior do que o outro lado que ficou fora da soma, né? Então, essa lista é para entregar na próxima aula. A nossa próxima aula será na quarta-feira da semana que vem. Tem alguns comentários aqui, deixa eu ver. Você tem? Não tem. Tem uma dúvida com relação às casas decimais. No caso em si, usa asterisco ponto 2F. Pode usar, né? Esse asterisco ponto 2F é para, como é que diz? Para você escrever um float com 2 casas decimais. Aí você pode usar com ponto 3F, ponto 4F e assim sucessivamente. Mais alguma pergunta?
Aí essa lista eu vou colocar lá na tabela de planejamento, o link. E eu acho que o grupo lá do Slackware, do Slack, né, tá subutilizado. Acho que vocês poderiam utilizar melhor lá, né? Discutir lá lançar perguntas sobre problemas que estão enfrentando para todo mundo se ajudar, né? Sim. Acho que poderia ser melhor utilizado, não ficar guardando as dúvidas. Mais alguma coisa? Então essa aula também vai ficar gravada, eu vou colocar no canal lá do YouTube. Então, se ninguém tem mais perguntas, a gente vai encerrar aqui. Opa. Tá. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Utilizem melhor lá o canal do Slack. Tchau.